nome de Jesus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de segundo livro de Crônicas, capítulo 7, e o versículo é o 14. Eu creio que esse é um versículo, uma mensagem de Deus para os nossos corações, muito pertinente, né, nesse momento que nós estamos passando. Esteja você em qualquer nação que você estiver, no Brasil ou fora do Brasil, isso é uma promessa de Deus para o seu povo, para a sua igreja, e que nós temos que olhar, né, e a crer que isso que Deus está falando é sério, é verdade, e que vai acontecer sobre as nossas vidas. Eu coloquei aqui, né, eu estava ali meditando na palavra de Deus, e pedindo para Deus falar ao meu coração, e colocar uma mensagem para que eu pudesse compartilhar com você, né, uma mensagem de Deus, não do meu coração. Como eu já tenho falado, eu sempre peço para Deus, Senhor, se eu for colocar o meu pensamento, se eu for colocar o que eu acho, ninguém vai ser abençoado. Mas se eu for apenas um porta-voz e transmitir a tua palavra ao teu povo, ao coração da tua igreja, eles vão ser abençoados. Essa palavra tem poder de transformar a vida deles e de abençoar a vida deles. Então, é nesse sentido que eu sempre me coloco diante da presença do Senhor, buscando a Deus para que o Senhor venha me usar conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle, na unção e no poder do Espírito Santo. O Senhor colocou esse versículo no meu coração, eu quero ler com você. Se você tiver a Bíblia, acompanhe comigo. Se você não tiver, escute. Eu vou ler esse versículo. Diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus está falando isso como resposta a Salomão. Salomão está dedicando o templo que ele havia construído em Jerusalém para o Senhor. E ele está orando e pedindo para que Deus venha consagrar aquele lugar, venha estar ali atentos com seus olhos, com seus ouvidos, à oração que for feita naquele lugar. E Salomão até fala, se algum dia esse povo for levado cativo, e lá onde eles estiverem no cativeiro, se eles se voltarem para esse lugar e orarem, voltarem o seu rosto para esse lugar e orarem, buscando a tua presença, que o Senhor ouça, né? Por isso que a palavra de Deus diz depois, lá bem distante, quando o povo foi realmente para o cativeiro, quando Daniel está no cativeiro, e lá no capítulo 6 do livro de Daniel, fala que ele tinha janelas abertas para os lados de Jerusalém, em que ele buscava a Deus 3 vezes ao dia, né? Por que janelas voltadas para Jerusalém? Por causa que Daniel conhecia esse texto, né? Daniel conhecia essa passagem que Salomão tinha falado com Deus e que Deus tinha falado, então, com Daniel. Daniel depois vai fazer uma oração, né, ali de confissão de pecados, né, por ele, dele e da nação, vai ali realmente em obediência àquilo que Deus fala aqui nesse versículo que eu acabei de ler para você, vai fazer essa oração buscando a restauração e o retorno do cativeiro da nação de Israel. Então, eu coloquei aqui, o Senhor falou comigo, 3 atitudes que nós temos que ter para mover a mão de Deus, para fazer com que o Senhor venha em nosso favor. 3 atitudes. Por que 3 atitudes? Vou explicar. A primeira atitude que ele fala aqui, né, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Primeiro, se humilhar. Segundo é orar e buscar a minha face. Eu coloquei junto, orar e buscar a minha face, porque eu creio que elas estão interligadas. Não tem como você buscar a face do Senhor sem orar, né? Então você tem que orar para buscar a face do Senhor. E a terceira, se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus diz, então, quer dizer, depois que você se humilhar, depois que você orar e buscar a face do Senhor, depois que você se converter dos seus maus caminhos, então, depois, após, o Senhor diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a primeira atitude que Deus pede de nós é que nós devemos nos humilharmos diante da sua face. Nos humilharmos. O que é humilhar? Você se esvaziar de você mesmo. De você reconhecer que sem Deus você não é nada. Isso é uma atitude em que você vai se humilhar, que você vai se colocar diante de Deus ali totalmente dependente dele.
E a palavra de Deus tem, eu vou citar aqui alguns textos, né? Depois você pode buscar na sua Bíblia. Eu não vou, para não me estender muito, eu não transliterei eles aqui, nem vou ler, mas somente para você. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Provérbios 3, versículo 34. Capítulo 3, versículo 34. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Vamos falar a mesma coisa, que Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Esses textos, tem mais textos, né? Mas eu estou citando 3 aqui em que o Senhor fala isso. Então, o que acontece? Se nós não chegarmos na presença do Senhor humilhados, Deus não vai ouvir a nossa oração. Deus não vai ouvir a nossa oração. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. O que é o soberbo? Soberbo é aquela pessoa que se acha autossuficiente. Aquela pessoa que acha que ela não precisa de Deus. Aquela pessoa que acha que ela, por si só, ela consegue resolver os seus problemas. E Deus pode até dar uma ajuda, mas que, mesmo sem a ajuda de Deus, ela vai dar um jeito na situação. E existem muitas pessoas que têm essa atitude, esse comportamento diante de Deus. E esse texto aqui nos mostra, meu irmão amado, que Deus não vai nos ouvir se nós não nos humilharmos diante dele. É o próprio Deus que está falando aqui nesse versículo. Se nós não tivermos uma atitude de humilhação diante da presença do Senhor, ele não vai nos ouvir. Ele não vai nos atender. Então, a primeira atitude é de nós nos humilharmos perante a sua face. A segunda é orar e buscar a face do Senhor. Orar, meu irmão amado, e buscar até nós encontrarmos com Deus. Existem diversos tipos de oração. Existe aquela oração em que você vai entrar na presença de Deus e vai pedir que ele faça algo por você. Mas eu creio que a oração que Deus quer aqui, meu irmão, é uma oração que nós vamos buscar a Deus. Em que nós não vamos buscar uma bênção, em que nós não vamos buscar uma cura, em que nós não vamos buscar prosperidade, que nós não vamos buscar uma porta de emprego. Esses são outros tipos de oração. Não estou dizendo que não é válido, não é válido. Jesus nos ensinou a orarmos pelas nossas necessidades, apresentarmos diante de Deus as nossas necessidades. É lícito você orar pedindo uma cura, é lícito você orar pedindo para Deus te abençoar financeiramente, é lícito você orar por diversos motivos. Mas existe uma oração que você não deve negligenciar, que é a oração de comunhão com Deus. Amém. É aquela oração em que você vai buscar a Deus pelo prazer de estar em comunhão com Ele, que você quer se encontrar com Ele, que você quer ser visitado por Ele, que você quer ser transformado por Ele, que você quer ouvir a voz dEle. Você quer ouvir o que Deus tem para dizer para você. Mas Deus fala dessa maneira? Fala. Deus fala. Deus muitas vezes pode fazer você, ali no momento, lembrar de um louvor, ou lembrar de um texto bíblico, e através daquilo Deus vai falar, Deus vai ministrar ao seu coração. O Deus pode falar para você de uma maneira profética, né? Existem várias maneiras que Deus fala com a gente. Mas eu creio que a gente tem muito costume de entrar na presença de Deus, de orar e de só pedir, só pedir. Eu preciso disso, guarda a minha família, me dá uma bola de repouso, abençoa meu dia. Só pedir, só pedir. A gente não entra em oração para ter comunhão com Deus. E isso é muito importante. Comunhão com Deus é muito importante. Nós temos que ter comunhão com Deus. E essa oração de buscar a presença de Deus, ele lá em Jeremias 29, 13, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por que eu preciso me encontrar com Deus? Porque eu preciso de Deus para tudo, meu irmão. Para tudo eu preciso de Deus. Eu preciso me encontrar com Deus, porque ninguém que encontrou com Deus saiu da sua presença sem ser abençoado. De que maneira abençoado? Principalmente na transformação da sua vida. Ninguém que encontrou com Deus foi o mesmo mais. Amém. Ninguém que encontrou a Deus viveu a mesma vida depois de se encontrar com Deus.
Todos aqueles que se encontraram com Deus tiveram a sua vida transformada de uma maneira espetacular. Eu vou citar um exemplo dos discípulos. Os discípulos, cada discípulo que se encontrou com o Senhor Jesus, a Bíblia vai relatar que após esse encontro, eles vão deixar tudo e imediatamente seguir ao Senhor Jesus. A vida deles foi transformada e nunca mais foi a mesma. O apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus e ele nunca mais foi o mesmo. E eu garanto que todos esses que eu citei para você, se você perguntasse para eles se eles gostariam de voltar a ser quem eram antes de encontrar Jesus, ninguém deles gostaria de voltar para a velha vida. Todos eles amaram mudar de vida após o encontro com o Senhor Jesus. E você e eu precisamos ter um encontro com Deus. Glória a Deus. E, meu irmão amado, que benção se esse encontro pudesse ser várias vezes. E várias vezes durante a minha semana eu entro na presença de Deus e busco a face do Senhor. É isso que nós estamos precisando. Buscar a face do Senhor. Aleluia. Buscar a presença do Senhor por aquilo que Ele é. Então tem aí, eu citei para você Jeremias 29:13, mas anota aí Deuteronômio 4:29, 1 Crônicas 28:9, Salmo 9:10, 2 Crônicas 15:2. Todos esses falam de buscar a presença do Senhor, de encontrar ao Senhor. E esse mesmo aqui, né? Esse texto que nós estamos lendo aqui também fala disso, de nós buscarmos ao Senhor, de nós buscarmos a sua face. Terceira atitude importante aqui é se converter dos seus maus caminhos. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. O que é isso? Preciso mudar de atitude. Se eu tive uma atitude que não agrada a Deus, a partir do momento que eu encontro com o Senhor, a minha atitude tem que ser mudada. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor da igreja. Ele estava indo a Damasco para prender aqueles que falavam no nome de Jesus. Ele estava para levá-los eles presos para Jerusalém, ele já tinha açoitado outros. Ele estava ali quando mataram, apedrejaram Estevão, e a Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão. Mas a partir do momento que ele se encontrou com o Senhor Jesus, ele se converteu dos seus maus caminhos. Ele deixou de ser quem ele era. O perseguidor se tornou um pregador do Evangelho. Glória a Deus. Ele não foi mais o mesmo. Amém? Nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. A palavra de Deus fala de Maria Madalena, da quem o Senhor Jesus expulsou 7 demônios. A palavra de Deus fala de outras mulheres que encontraram ao Senhor Jesus e que foram transformadas, que nunca mais foram as mesmas. Aquela pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus, aquela prostituta, né, que o Senhor Jesus perdoou, que foi pega em adultério, aquela mulher que foi levada na presença do Senhor, o Senhor Jesus perdoou ela, mas a última palavra de Jesus para ela foi: vai e não peques mais. Muda de vida. Muda de vida. Seja transformado pelo poder de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer do Senhor é que a gente se converta, em que a gente seja salvo. A prova disso é o ladrão na cruz. O ladrão na cruz ali recebeu, meu irmão amado, algo glorioso da parte do Senhor Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que ele se arrependeu. Houve uma atitude de mudar, não quero mais essa vida, não. Então Deus olha para dentro do nosso coração. E Deus quer ver, meu irmão amado, uma conversão. Um dos textos que eu acho mais lindos na palavra de Deus é do rei Manassés. O rei Manassés, a Bíblia diz que ele foi mau, perverso, foi pior do que os ímpios. Chegou a matar os seus próprios filhos em sacrifício a ídolos. A Bíblia diz que ele espalhou sangue por toda Jerusalém, encheu Jerusalém de sangue inocente. Foi mau, foi perverso. Mas a palavra de Deus diz que quando ele foi levado em cativeiro, lá no seu cativeiro, a Bíblia diz que ele orou deveras ao Senhor, até que o Senhor se aplacou para com ele e veio em resposta à sua oração. E restituiu o reino a ele. Quer dizer, ele estava no cativeiro, estava preso entre os espinhos, ali nos grilhões, e o Senhor levou ele de volta a Jerusalém, permitiu que ele voltasse a Jerusalém, que ele continuasse reinando. Porque ele se converteu. A Bíblia diz que quando ele volta para Jerusalém, então, ele tira todo aquele mal que ele fez.
aqueles ídolos, aqueles altares pagãos, ele tira tudo de Jerusalém. E ele passa a viver uma nova vida. Amém. Então, se converter dos seus maus caminhos. Sabe, não é assim, ó, Deus me entende, Deus sabe que eu sou assim. Isso não existe na palavra de Deus. Quando Deus nos chama, Ele nos chama do jeito que nós estamos. E Ele nos aceita da maneira que nós estamos. Porém, Ele nos chama ao arrependimento, à mudança de vida. Isso que significa nascer de novo. Você não pode ser mais quem você era. Você foi chamado para ser uma nova criatura. É isso que o apóstolo Paulo diz. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém. Tem que ter uma vida nova em Cristo Jesus. Qual é o padrão dessa vida nova? Está aqui na palavra de Deus. Você vai olhar para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai te dar o padrão dessa nova vida. De uma vida agora, meu irmão amado, que não tem mais nada a ver com aquela vida, com aquele padrão. E Efésios capítulo 2 vai dizer que antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, antes de conhecermos ao Senhor Jesus. Mas a partir do momento que nós conhecemos o Senhor Jesus, nós somos chamados para viver em novidade de vida, uma vida nova, em que aquelas práticas do passado não podem mais fazer parte da nossa vida. Então, a conversão dos nossos maus caminhos, isso está lá em Provérbios 28, 13, segundo Crônicas 30, versículo 9, 2 Pedro 3, 9, Ezequiel 18, 32, Atos 2, 38, Joel 2, 13, Isaías 44, 22. Eu vou ler 2 Crônicas 39. Nós entendemos que Deus vai falar em mais versículos. Eu peguei alguns aqui apenas que falam sobre a necessidade de conversão. 2 Crônicas 30, verso 9, olha o que Deus está falando. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra. Olha, presta atenção agora na parte final do versículo. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso e não desviará de vós o rosto. E aí ele vai dizer por que ele vai fazer isso? Se vos converterdes a ele. Então, o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso e não desviará de vós o rosto se vos converterdes a ele. Se tem uma condição. É a mesma coisa desse texto aqui de Crônicas, ele já começa com uma condicional. E se o meu povo agir dessa maneira, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar e buscar a minha face, se o meu povo se converter de seus maus, então, depois destas atitudes, eu vou ouvir. A mesma coisa Deus está falando aqui em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9. Se vos converterdes a ele. Porque em vos converterdes, quer dizer, porque depois que vocês se converterem ao Senhor, os vossos irmãos, os vossos filhos, acharão misericórdia perante os que os levaram cativos. Quer dizer, nós temos que ter atitudes, não é só palavras. Deus está olhando para a nossa vida e Deus espera de nós atitudes. É por isso que Jesus diz, pelos seus frutos, pelos nossos frutos, ele nos conhece. O que são os frutos? São aquilo que nós fazemos com a nossa vida. Eu tenho que dizer, Senhor, eu quero mudar. Existem coisas que eu vou conseguir sozinho, existem outras que eu não vou conseguir sozinho, mas que eu vou pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda, eu quero mudar, e Ele vai me ajudar. O Espírito Santo vai me capacitar a vencer aquele mal. E eu vou transformar a minha vida. Mas é uma luta, né? Por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse é o momento em que nós estamos buscando ao Senhor por causa de uma pandemia. E temos uma promessa que Deus pode curar a nossa terra. Porém, Ele vai curar a nossa terra se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos. Após isto, não sem isso,
e não antes disso. Após isso, ele vai sarar a nossa terra. Amém? Então, nós, como povo de Deus, nós temos uma responsabilidade sobre nós. A responsabilidade de se humilhar, a responsabilidade de orar e buscar a face do Senhor, a responsabilidade de nos convertermos dos nossos maus caminhos, para que o Senhor, então, venha em resposta ao nosso clamor, à nossa oração e sare a nossa terra. São as nossas atitudes que movem a mão de Deus. São as nossas atitudes, meu irmão amado, que vão fazer com que Deus entre com providência sobre a nossa vida. É o nosso arrependimento diante da face do Senhor que vai fazer com que o Senhor olhe para nós e venha em resposta à nossa oração. Quando a palavra de Deus diz ali de Noé, você voltar lá para Gênesis, você vai ver que o que chamou a atenção de Deus sobre a vida de Noé. Você voltar lá para Gênesis, você vai ver que a partir do capítulo 5, Noé era varão, reto e justo no meio da sua geração, e Noé andava com Deus. Não foi aleatório. Não escolheu Noé aleatório. Peraí, deixa eu ver quem é que eu vou abençoar aqui na terra. O bem me quer, mal me quer, unidunite. É esse aqui que eu estou. Não! Não existe isso, irmão, dentro da palavra de Deus. O que existe dentro da palavra de Deus são atitudes de fé. E o que é uma atitude de fé? Uma atitude de transformação da sua vida. É isso que Deus quer ver em você. É isso que o Senhor está esperando ver na sua vida. Uma atitude de fé, uma atitude de transformação. Nós cantamos e as nossas letras hoje são muito bonitas, vários hinos, né? Não os que nós cantamos, mas tem vários hinos que falam: eu faço tudo por ti, eu largo tudo por ti eu abro mão de tudo, mas na prática, será que acontece isso mesmo? Na prática, será que a gente é capaz de largar, abrir mão de tudo pelo Senhor? Será que nós estamos falando corresponde com a realidade mesmo? É isso que Deus quer. Deus não quer ouvir somente o que nós falamos. Deus quer ver as nossas atitudes. Eu gosto de um ditado que é atribuído aos puritanos da Inglaterra, que diz assim: o que você fala tão alto que eu não escuto aquilo que você fala. Quando eu li isso, eu li num livro, a primeira vez, isso me marcou, que é muito profundo isso. O que você fala tão alto que eu não escuto aquilo que você diz. Meu irmão, isso é muito forte. E é exatamente assim que Deus olha para nós. Ele não está somente ouvindo aquilo que sai dos nossos lábios, ele está vendo as nossas atitudes. Atitudes. Por isso, quando ele fala com os profetas de Israel, ele fala: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes simplesmente. Rasga o seu coração, não adianta só rasgar as vestes, não. Não fica só falando que você me ama de todo o coração. As tuas atitudes vão mostrar se você me ama de todo o seu coração ou não. Por isso que essa parte aqui, a parte final, se converter dos seus maus caminhos, eu considero aqui, meu irmão amado, imprescindível, porque muitas vezes a gente passa por cima dela. A gente acha que é só orar. Quando a gente lembra desse versículo, a gente não, vamos orar. A gente acha que é só oração. Não é só oração. É se humilhar. Eu tenho que chegar humilhado diante de Deus. Muitas pessoas não chegam humilhadas diante de Deus. E muitas pessoas se esquecem de se converter dos seus maus caminhos. O que também é um erro. As 3 condições são necessárias para que o Senhor venha sarar a nossa terra. E as 3 são de responsabilidade da Igreja de Jesus Cristo e daquele que ama a Deus. Bem, nós vamos orar agora. Eu quero que você guarde isso bem firme no seu coração. Sempre que você for entrar na presença de Deus, lembre-se de se humilhar. Lembre-se de buscar a face do Senhor. Lembre-se, meu irmão amado, de se converter dos seus maus caminhos. Isso é muito importante. Aquilo que você necessita, apresenta para o Senhor agora. Não se esqueça desses 3 princípios, jamais. Comece a praticá-los na sua vida. Nós vamos orar com fé. Bem, o Senhor Jesus também nos ensinou que o que pede, recebe, que o que busca, encontra, e aquele que bate a porta, se abre.
Glória a O Senhor Deus. também se comprometeu conosco, dizendo: "E tudo quanto pedires em meu nome, crendo eu, farei." Você tem que pedir, crendo, em nome de Jesus. Amém. Não é em nome de nenhuma outra pessoa. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só um. Não existe, Jesus, na palavra de Deus, Jesus não ensina a pedir em nome de mais ninguém. Não, isso não é uma doutrina bíblica. O que a Bíblia ensina, o que Jesus nos ensinou, é tudo que pedires em meu nome, eu farei. Esse é o único compromisso que Jesus tem com oração. Se você orar em nome de outra pessoa, Jesus não tem compromisso com aquela oração. Mas se você orar em nome de Jesus, Jesus tem compromisso com aquela oração que você fez a Ele. Bem, então vamos orar em nome de Jesus. Amém. Apresente o seu pedido diante do Senhor nesse momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós vamos nos unirmos agora pela fé, ó Pai, e apresentamos a Ti as nossas necessidades. A Tua palavra diz que nossas necessidades devem ser em tudo conhecidas diante do Senhor, através da oração, através da súplica, Senhor amado, através, ó Senhor amado, de momentos como esse em que nós nos unimos pela fé, ó Pai, para apresentar as nossas necessidades ao Senhor, ó Pai. Meu Deus, tem servo teu e serva tua que está agora agoniado, ó Pai. Essa pessoa é um autônomo, Senhor, e agora com essa quarentena, Senhor, ela não sabe como é que ela vai fazer para sobreviver, Senhor. Meu Deus, vem em resposta, Senhor, a essa oração, a necessidade desse teu filho e dessa tua filha, Pai. Essa pessoa, Senhor amado, é um pequeno empresário, ou pode ser um grande empresário, que agora, meu Deus, está perguntando: Senhor, sem faturamento, meu Deus, como é que eu vou fazer para tocar minha empresa? Como é que eu vou pagar os salários? Como é que eu vou pagar as minhas obrigações se eu não tenho mais faturamento? Meu Deus, vem em resposta, Senhor. Vem em resposta, vem trazendo, ó Senhor amado, solução para esse teu filho, para essa tua filha. Essa pessoa, Senhor amado, é um empregado, é um funcionário, que o patrão disse: olha, se essa situação se prolongar, eu não vou ter como garantir o seu emprego, vou ter que te mandar embora. E essa pessoa está apavorada, Senhor. Vem, Senhor, em resposta, Senhor. Vem em resposta, meu Deus, a esse teu filho, essa tua filha, Senhor. Meu Deus amado, essa pessoa, Senhor amado, está no grupo de risco, Senhor. E quando ela liga a televisão, e quando ela abre a internet, onde quer que ela vá, Senhor, ela só ouve falar de morte, Senhor. Mas Tu és Deus da vida, Pai. Tu és Deus que guarda, que protege, que livra todo mal. Tu disseste, Senhor amado, que ainda, Senhor, aqueles que creem em Ti, se beberem alguma coisa mortífera, sem saber, não é para desafiar o Senhor, não, sem saber, ainda que beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Meu Deus, Tu és o Deus, ó Pai, que manifestou esse poder ali sobre Paulo, quando Paulo estava náufrago ali em Malta, Senhor. Tua palavra diz que ele estava recolhendo algumas lenhas para fazer um fogo, porque estava frio. Uma víbora picou ele e ficou grudada na mão dele, Pai. E era para ele morrer por causa do veneno daquela víbora, mas a Tua palavra diz que nenhum mal aconteceu com o Teu servo, o apóstolo Paulo, Pai. Da mesma maneira, Senhor, o Teu servo e a Tua serva que confiam em Ti, ainda que tenham sido expostas ao vírus, ó Pai, ainda que tenham sido expostas ao vírus, Tu has de guardar, ó Pai. Não é por negligência, não. Não estou falando daquela pessoa que foi negligente e disse: eu não vou tomar medida nenhuma de segurança, não, vou me expor, vou sair à rua. Não, não é assim que funciona. Mas aquela pessoa que se expôs sem saber, Pai, que alguém contaminado chegou perto dela, ela nem sabia, Senhor. Nem a própria pessoa que estava contaminada sabia, Senhor. Cura, Senhor, o Teu servo e a Tua serva. Mata esse vírus, ó Pai, dentro do corpo dessa pessoa, dentro do sistema imunológico do Teu filho e da Tua filha, Pai. Faça cessar a praga, meu Deus amado. Faça cessar a praga no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, no meio da nossa nação, ó Pai. A nossa nação não pode ficar, ó Senhor amado, parada, Senhor. A economia vai entrar em colapso, Senhor. Nem os funcionários públicos, ó Senhor amado, ali vão ter condições, porque se o governo, as empresas não estão funcionando, o governo não arrecada impostos. Se o governo não arrecada impostos, como é que o governo vai pagar o funcionalismo público? Ninguém, ó Senhor amado, está seguro diante desta crise, ó Pai. Oh, meu Deus, manifesta o Teu poder e a Tua glória, Senhor, sobre esta nação. Tem misericórdia, Senhor. Nos livra deste vírus, ó Pai. Nós não podemos correr o risco de perder os nossos pais,
os nossos avós, ó Pai, os nossos irmãos que estão no grupo de risco, nós não queremos perder eles, ó Pai, não queremos expô-los, ó Senhor amado, a um perigo mortal, ó Pai. Mas também nós sabemos, ó Senhor amado, que se, ó Pai, o país parar, Senhor, o prejuízo vai ser muito grande, ó Pai. Muitos vão ficar desempregados, muitos, ó Senhor amado, vão continuar sofrendo depois, ó Pai, porque depois que o país se recuperar vai ser muito difícil, ó Senhor. Mas acima de todas as coisas, acima do vírus, acima, Senhor, da economia, está o Senhor. E é ao Senhor, ó Pai, que nós oramos, ó Pai. E é no Senhor que nós depositamos a nossa fé, ó Pai. Vem, Senhor, em resposta à oração, ao clamor do teu povo, ó Pai. Meu Deus, essa pessoa está se sentindo mal, ó Pai. Tem sentido náuseas, ó Senhor, tem sentido dor de cabeça, tem sentido sintomas, ó Pai, do vírus, mas agora, Pai, põe a tua mão, ó Pai, e extirpa esse vírus, ó Pai, do corpo do teu filho e da tua filha, Pai. Meu Deus, essa pessoa que está com dor, ó Pai, meu Deus, toca nela agora, Senhor. Essa pessoa que está travada aí, deu um mau jeito na coluna, Senhor, amado, está travada. Está aí, ó Senhor, não tem posição para ela ficar, Senhor. Ela não consegue ficar sentada, ela não consegue ficar em pé, ela não consegue deitar, Senhor. Eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso. O Senhor me curou, Pai. Assim como o Senhor me curou, cura essa pessoa. Amém, Senhor. Cura essa pessoa, Senhor. Cura, Senhor. Refaz, ó Senhor amado, esse disco na coluna aí, ó Senhor amado, em nome de Jesus. Pai, opera ele agora, Senhor. Opera ela agora, Senhor. E tira, Senhor, esta dor. Cura do nervo ciático, ó Senhor amado. Meu Deus, cura essa pessoa que tem desgaste, ó Senhor, na rótula do joelho, ó Pai. Que para andar é uma dor tremenda, uma dificuldade. Essa pessoa que tem problema, Senhor, nos quadris, ó Senhor amado. Tem problema de bursite nos ombros, ó Senhor amado. Ó Deus, toca, meu Deus, que dor horrível essa pessoa tem sofrido no seu ombro, Pai. Cura ela agora, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa pessoa que está sentindo falta de ar, ó Pai. Meu Deus, restaura o fôlego dela, Pai. Como é horrível a pessoa querer puxar o ar, o fôlego, e não vem, Senhor, e não satisfaz, ó Pai. Meu Deus, toca nessa pessoa agora, Pai. Meu Deus, toca, Senhor, nesse teu filho e nessa tua filha, Pai. Que está aí, Senhor amado, com a diabetes descontrolada. Cura, Senhor, a diabetes. Abaixa o colesterol, triglicéridos, normaliza os níveis no sangue dessa pessoa, Pai. Meu Deus amado, ela vai mudar as suas atitudes, ó Pai. Ela vai mudar a sua alimentação, sim. Ela vai ouvir a recomendação médica, Pai. Ela vai deixar, Senhor, a glutonaria de lado, ó Pai. Ela vai passar a cuidar da sua alimentação, ó Pai. Ó Deus, vem curar, ó Senhor. Essa pessoa que está deprimida, Pai. Essa pessoa que está oprimida pelo diabo, todo momento o diabo fica no ouvido dela e parece que está sentado no ombro dela falando, não adianta. Você tem que tirar a sua vida. Ninguém gosta de você, ninguém te ama. Se você tirar a sua vida, você vai acabar com esse sofrimento, você vai acabar com essa dor. Meu Deus, repreende esse espírito maligno agora, Pai. Tira essa tristeza do inferno que está dentro da alma dessa pessoa. Torna a dar a ela a alegria da tua salvação, ó Senhor. Enche esse coração de paz, ó Pai, de refrigério. Oh, meu Deus, que essa pessoa sinta os grilhões caírem da alma dela agora, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Tira toda a síndrome do pânico. Essa pessoa está dentro de casa, mas está apavorada, Senhor. Parece que ela está vendo o vírus passar por debaixo da porta. Parece que ela está vendo o vírus, ó Pai amado, vindo na direção dela. Está repreendido esse espírito maligno em nome de Jesus, ó Pai. Dá paz, dá segurança ao teu filho, à tua filha, Pai. Meu Deus, dá segurança de emprego, ó Senhor, aos trabalhadores, aos profissionais liberais desse país, aos empresários, ó Pai. Meu Deus, aos funcionários públicos, ó Pai. A tua palavra diz, digno é o trabalhador do seu salário, do seu sustento, ó Pai. Sustenta, Pai, os empregos desta nação, sustenta a economia deste país, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor amado. Socorre essa nação, ó Pai. Oh, meu Deus. Teu Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Meu Deus, essa pessoa, Senhor amado, até hoje, ó Pai, não tinha consciência de pecado, ó Pai.
Não achava que o que ela estava fazendo tinha nenhum problema, mas hoje, Pai, ela foi confrontada pela tua palavra. E ela se chocou, ela até se assustou. Ela pensou em desligar e sair, mas o Senhor não deixou ela desligar, não deixou ela sair, ó Pai, desse culto ao vivo, porque o Senhor falou com ela, Pai. Porque o Senhor não é um acusador, pelo contrário. Quando o Senhor mostra o nosso pecado, é para nos curar, é para nos sarar, ó Pai. É como o médico quando faz um raio-x, ó Senhor amado, e mostra uma doença e vai tratar. O Senhor, às vezes, tem que fazer um raio-x da nossa alma e mostrar onde que está a doença, onde é que está o pecado, onde é que está o erro, Pai. Onde é que está a chaga mortal na nossa vida, Pai. E mesmo, Senhor amado, que ela tenha, a princípio, ficado indignada, Senhor, com aquilo que ela ouviu. Mas o Senhor manteve ela aqui, porque o Senhor tem, Senhor, para ela, uma palavra de bênção, Pai. E se ela se converter dos seus maus caminhos, ela vai encontrar, Senhor amado, bênçãos, 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 bênçãos para a vida dela, Pai. O Senhor de maneira nenhuma quer que ela se perca. De maneira nenhuma o Senhor quer, ó Pai, que a vida dela seja uma vida frustrada. O Senhor quer curar ela. O Senhor quer restaurar a vida. Quer encher a boca dela de bênçãos, como diz no Salmo 103. E enche quem perdoa os nossos pecados e quem enche de bens a nossa existência é o Senhor. Vem sarar, ó Pai. Vem sarar esse teu filho, essa tua filha. Vem curar no espírito e na alma, Senhor. Vem restaurar essa vida. Liberta, Pai. Liberta essa pessoa que está presa no vício, Pai. Seja do álcool, seja das drogas. Quebra essa cadeia do inferno, Pai. Essa pessoa que está presa na prostituição. Essa pessoa que está presa, Senhor amado, na pornografia. Quebra esse vício maldito do inferno, Pai. Liberta essa pessoa, Senhor. Liberta, Senhor, essa pessoa. A tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que essa pessoa experimente libertação, ó Pai, na vida dela. E haja restauração sobre lares, sobre famílias, sobre casamento. Agora no confinamento, Senhor, muitos casais agora, Senhor, que antes, ó Senhor amado, saíam para trabalhar e não tinham pressa de voltar porque o relacionamento estava mal, ó Pai. Porque o casamento estava doente, Senhor. Se sentiam melhor fora de casa do que dentro de casa, mas agora tem que ficar em casa, Pai. E agora não estão se suportando, mas isso é uma ferramenta do inferno para destruir o lar. E eu repreendo este mal em nome de Jesus. Vem curar, ó Pai, esses relacionamentos, esses casamentos, ó Pai. Vem restaurar estas famílias, ó Pai. Ó Deus, relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, ó Pai, do pai com o filho, do filho com o pai, da nora com a sogra, da sogra com a nora, do genro com o sogro, do sogro com o genro, Pai. Restaura as famílias e os relacionamentos. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa a nossa nação e abençoa as nações dos teus filhos que estão junto conosco, Pai. Nesse momento de fé e nesse momento de oração, Pai. Nós cremos na tua palavra quando diz que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. E nós estamos aqui em vários justos, ó Pai. Vários, ó Pai, que foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Fomos feitos justos pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não porque somos melhores do que os outros, mas porque recebemos o benefício daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Ó Pai. E nós te agradecemos pela fé. Em nome de Jesus. Amém.